pessoal, bem-vindo a mais um Glaucast, episódio número 3 essa semana, com seu host Patrick, diretamente de Nova York, e aqui estão nossos convidados da semana. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Lucas, falando da Alemanha. Diretamente da Matrix, é o Pedro. E aqui falando também da Alemanha é o Gabriel. Então é isso, pessoal, nosso assunto da semana vai ser plataformas de jogos, consoles, PC e por aí vai. E é isso, o assunto bem interessante, vamos lá. Bom, pessoal, para quem não sabe, para quem estiver por fora dos assuntos do videogame, nessa semana, dia 20 de fevereiro, a Sony divulgou em um evento em Nova York as primeiras informações oficiais sobre o PlayStation 4, que deve ser lançado no último trimestre desse ano. E aí, Gabriel, quais são as suas ideias sobre o assunto? Não, com certeza a Sony está tentando recuperar um território que ela perdeu muito no ramo de consoles com o PlayStation 3. Eu honestamente fiquei bastante empolgado com alguma das novas features e das novas configurações que a Sony prometeu para o PlayStation 4, embora em alguns termos nós não tenhamos muitas informações. Por exemplo, a gente não tem ideia ainda de como o console realmente vai ser, esteticamente, falando o gabinete dele, o case, nós não temos ideia. Não saíram as imagens ainda? Nós temos imagens apenas parciais, não é verdade, Pedro? A gente tem alguns protótipos, se eu não me engano, mas não tem nada definido ainda. A única parte do hardware, aliás, de ponto de vista de design, que foi divulgada até agora foi o DualShock. O DualShock 4, né? Isso, exatamente. Que agora ele tem aquele touchpad lá no meio. Exatamente, o novo controle pro PlayStation 4. O resto a gente não tem nenhuma informação de fato do visual. Entendi. Mas eles deram alguma ideia ou não? Eles botaram assim algum... Divulgaram ou não? Não. As únicas coisas que eles divulgaram foi o DualShock 4 e, na verdade, eu acabei de lembrar, eles também divulgaram um novo PlayStation Eye. Exatamente. É o Kinect da PlayStation, basicamente. Eles remodelaram completamente o sistema e agora está parecendo quase um Kinect também. Um pouco mais bonito, eu diria, mas os dois são basicamente a mesma coisa. E eles já fizeram alguma demonstração sobre esse PlayStation? Eles chegaram teve uma demonstração durante a conferência em Nova York, mas não foi muito extensiva e o jogo não era lá muito... Não tinha muita demanda. No geral, na verdade, por enquanto as informações são bem superficiais. Assim, são muito, por um lado, muito bem escolhidas, são muito assim, você olha pro negócio e já, parece interessante, né? O que você tá falando, a mesma diferença só na memória RAM, né, Gabriel? Que você tinha mencionado mais cedo, quando a gente tava conversando. A memória RAM já é quanto era? 16 vezes maior já, né? Exatamente. Ele vai vir com 8 GB de DDR5. GDDR5, né? Graphics. Exatamente, muito bem. E, na verdade, eu queria avisar, não pode ser comparado com o computador. Você falar que você tem 8 GB de memória RAM no seu PlayStation não é a mesma coisa que você ter 8 GB no seu computador, né? Eu não sei agora exatamente como que funciona, mas porque a CPU e o jeito que o console funciona é desenhado diferente do computador, os valores acabam afetando o funcionamento da máquina diferente. Eu só quero, a comparação bem simples a ser feita é com o próprio PlayStation 3. Se as pessoas que já jogaram o jogo tem como comparar isso, né? Ele tinha 512 megas. Isso, ele tinha de RAM. 256 pro gráfico e 256 pro CPU. Isso, e aí você para pra ver que, jogos de gráficos incríveis rodavam lisos no PS3. Não, é incrível a discrepância, né? Finalmente. Então, assim, a diferença, na verdade, assim, a performance desse console, assim, promete muito. Uhum. Exatamente. A Sony, ela pretende, com essa estratégia, inclusive, eliminar esse problema que existe até hoje, que é a demora dos consoles, tanto para inicializar, quanto para você retomar um jogo que precisou ser pausado.
A Sony, inclusive, prometeu que você deve conseguir desligar o console no meio de um jogo e retomar esse jogo em questão de segundos, literalmente. Seria como mesmo um computador acordando no modo de suspensão. Ela realmente pretende agilizar isso, acabar com os tempos de espera. Ou então fazer que nem o iPad faz hoje em dia, né? Que é, querendo ou não, se você gosta da Apple ou não, mas é genial esse negócio de você apertar aquele botãozinho e aparecer tudo onde estava, exatamente daquele jeito que você deixou, né? É a mentalidade que, no geral, a Apple acaba usando em todos os aparelhos dela, né? Exatamente. Nada fecha, nada desliga, só fica dormindo. E o mundo todo tá caminhando nesse sentido agora. Exatamente. A Sony chegou, inclusive, a mencionar que seria possível, aí na data do lançamento, que eles conseguissem incorporar uma função que te permitisse jogar um jogo enquanto ele ainda estivesse sendo baixado. Exatamente. Isso eu achei demais. Isso eu achei uma função bem interessante. Você está fazendo o download, mas simultaneamente, você embora já está jogando o jogo inteiro, você já está jogando. Isso, na verdade, assim, isso indica, assim, apenas não, mas isso indica, o que é muito legal, é tipo um download consciente do conteúdo, porque você baixa a funcionalidade do jogo, e aí, vamos supor, tem 10 mapas, você já baixou 5, você pode jogar nesses 5. E os outros 5 vão continuar sendo baixados, você não vai ter acesso enquanto você não tiver baixado. Então, uma coisa... O conteúdo que você já tem, você já pode utilizar. Eu acho isso muito inteligente. Mas o que eles estão querendo fazer é uma coisa nova. Como a gente entrou na era do mundo onde a gente tá baixando mais jogos do que comprando, eles estão querendo, enquanto você está fazendo o download do próprio jogo, o jogo inteiro vai pesar 8 GB, vamos dizer, por exemplo, quando tiver já com meio giga baixado, você já pode começar a jogar o jogo, porque ele baixa em etapas. Talvez não meio giga, né, mas... mas... É uma coisa, na verdade, que já vem sido feita no computador faz um tempo já. O exemplo, acho que mais recente é, por exemplo, o Diablo 3. Da Blizzard já permitiu os usuários abaixar... em jogos de computador isso já não é nem o Diablo 3, já é bem... Não foi nem de longe o primeiro. Essa a parte do tipo, o update tá completo ou não, né? Quase a maioria dos MMORPGs tem isso. Sim. Você, tipo, tá com o update parcialmente terminado e você já pode utilizar o jogo, já pode jogar. E aí, eventualmente, talvez você vai ter algum problema de conteúdo, mas normalmente não tem, entendeu? A grande maioria você já pode utilizar e usar. É muito, muito inteligente eles buscarem, na verdade, os lados positivos que a gente vê nos computadores, né? E trazer isso pro console. Mas, aliás, eu gostaria só de lembrar esse ponto muito importante que o Patrick mencionou agora, que é o fato de que o comércio eletrônico de jogos vem crescendo muito. No entanto, a Sony também anunciou que ela deve começar a adotar uma estratégia semelhante àquela que a Microsoft já usa no Xbox, que é você linkar o número de série de um jogo comprado em mídia física, portanto comprado em DVD ou em Blu-ray, à conta do jogador. Ou seja, uma vez que esse jogo foi instalado num console, a mídia em si está inutilizada, por assim dizer. Apenas você mesmo pode utilizar novamente. Isso acabaria... Para jogar aquele jogo em outro lugar, você teria que realmente logar com a sua conta. Exatamente. Em outro videogame. Isso acaba com esse comércio de jogos que a gente conhece muito bem, que remonta muito à época aí do PlayStation 2, de você usou, jogou, zerou, cansou, e aí você então revende para outra pessoa. Isso acabaria com esse mercado terceiro de jogos. Usados, que na verdade tem muita gente aqui preocupada, né? Porque tem várias lojas, por exemplo, a GameStop, aqui nos Estados Unidos, ela faz praticamente isso. Uma boa parte do dinheiro que ela ganha é de revendendo esses jogos usados. Até eu sei porque eu tinha um amigo que trabalhava lá, e isso é uma coisa que ele falou pra mim. Os funcionários são encorajados a tentar sempre vender o jogo usado. Se o cara vai lá, ele pegou o Call of Duty 2, levou lá pra comprar, e eles têm um Call of Duty 2 usado, o funcionário é encorajado a tentar vender aquela cópia usada, porque a GameStop faz muito mais dinheiro em cima disso, né? O cara me vendeu um Battlefield com a serial já usada, velho. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Fiquei muito puto.
Esse é um grande problema. Mas falando em PlayStation 2, eita época boa, hein? Aquela época que a gente tinha aqueles 1000 jogos na prateleira. Nossa, podia pegar emprestado de qualquer um, comprava e assim, lugares você pensar alternativos. quantos nomes não vem à mente, né, do PlayStation 2. Assim, eu agora, a primeira coisa que me bateu a cabeça foi GTA San Andreas, né? Tipo... que eu pensei em Need também, for Speed. né? A Sony sempre... Boa, verdade. Underground 1 e 2. Underground. 2 principalmente, Underground 2, pra mim o melhor da série. É que o 1 tem aquele esquema ainda tipo assim, do... Bararum, bom, bom. Bararum, bom, bom. E o 2 foi, tipo, muito bom, muito bom mesmo, mas que o 1 eu lembro direitinho porque foi assim, foi o primeiro, tá ligado? Porra, jogo de patunar carro, velho. Não, bem legal. Sem dúvida revolucionário. Exatamente. E basicamente, né, o que a Sony agora tenta fazer com o PS4 é recuperar esse prestígio que ela tinha lá com o PS2 e que, sejamos honestos, né? O PS3... Ela perdeu pro Xbox. Não, exatamente. O PS3, embora seja um console com hardware muito bom, muito eficiente, todos nós conhecemos os jogos de PS3, conhecemos os gráficos e a capacidade deles, a verdade é que nunca vendeu muito bem, principalmente por causa do preço do lançamento, que foi muito alto, e também por causa dos problemas de produção, não é? Inicialmente ele era para sair junto com o Xbox 360, Sim. Ocorreram problemas de produção, ele acabou vindo ali meio atrasado, então quer dizer, ela perdeu um ano de produção. O PlayStation 3 deu tudo de errado com ele. Na verdade, tipo assim, de novo, eu acho que tem... Na verdade, até realmente o sucesso de mercado tem muito, muito a ver com o aspecto financeiro mesmo, porque o videogame em si, na verdade, ele é muito bom, entendeu? Tipo, pra quem... Principalmente, assim, eu acho que tem... sabe, acho que videogame funciona um pouco que nem, assim, semelhante, assim, entre aspas, com celulares, né? Você tem sua paixão, sabe? Sua paixão tá ligada a um produtor. Então, se você gostava do PlayStation 2, a sua tendência você não vai comprar aquele Xbox, vai ir atrás do PS3. Então, mas aí eu discordo, Lucas, porque eu adorava, eu fui, assim, um dos maiores usuários do PlayStation 2, eu adorava. Não, mas deixa eu te falar, tô falando o seguinte, ó, saiu os dois, você não tem informação, pra qual você vai atrás? Se quando saiu o PlayStation 3 e o Xbox, se saíssem ao mesmo tempo, com certeza eu iria comprar o PlayStation 3 porque eu gostava do PlayStation 2, eu concordo com você. Isso que eu quero dizer, entendeu? É óbvio. O problema foi exatamente isso, as pessoas chegaram no PlayStation 3 e ou não tinham dinheiro, ou, tipo, como eu disse, teve um ano de Xbox na frente praticamente, então eu lembro disso, a primeira vez que eu vi, por exemplo, Assassin's Creed ser jogado foi no Xbox, porque eu não tinha lançado o PlayStation 3. Ou seja... Então, tipo, a Microsoft se deu bem nesse caso, né? Tipo, eu olhei assim, velho. Que jogo louco, que gráfico, sabe? Porque, pasmo, e era o Xbox. Porque acho que naquela época a gente não é que ninguém conhecia o Xbox, mas ninguém olhava muito pra ele, né? E quando a gente ficou atrasado um ano no PlayStation 3, a gente acabou olhando pro Xbox e falando, porra, esse negócio não é ruim, né? Vamos jogar, parece bom. E acabou fazendo bastante sucesso e provou ser melhor do que o PlayStation 3 na época. Né? E o Xbox também deu deu muita sorte, ou vamos dizer assim, sorte, sei lá. Deu muito certo também por causa que o leque de jogos abriu muito, né, por ser da Microsoft, né? Então, tipo, abre o leque de jogos de uma forma muito interessante pra eles. Outra coisa que eu acho muito importante no Xbox, ou que eu achei muito interessante, é o jogo online, né? A comunidade online. Apesar de ser paga, eu acho muito melhor do que a do PlayStation 3. Eu acho que ela é mais... Eu acho que é simplesmente por causa da presença dela. A comunidade é mais presente no Xbox, entendeu? Ela é mais aquela coisa, faz muito parte do Xbox. Na verdade, elas são muito semelhantes à funcionalidade delas, entendeu? Não é nem, tipo, eu acho que do que você pode fazer em cada jogo na comunidade online de cada console até que não é tão distante, mas o Xbox é muito mais... a comunidade é muito mais presente. É isso mesmo, entendeu? A comunidade é mais lá. Voltando aqui pro PS4, uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar quando a gente estava falando do que ia ter, uma das outras coisas que a Sony também está querendo puxar pro PS4
eles estão querendo fazer algo quase que nem o Wii U, que já saiu agora. Eles estão querendo implementar o seu PS Vita com o PlayStation 4. Então você vai, por exemplo, conseguir jogar jogos no seu PS4 e você vai poder stream eles direto pro seu PS Vita, jogando ele de qualquer lugar da sua casa. Você roda ele no seu PS3 e através do seu Wi-Fi você joga ele no seu PS Vita. Eu acho isso uma coisa bem interessante também, exatamente. não? Quem não conhece a situação que você tá jogando tem que dar ir para o banheiro, né? Liberar um pouco a situação. Ou tem que ir pro bar, né, Lucas? Não sei se meu Wi-Fi chega até lá, mas tudo bem. Mas pra isso você tem 4G, né? Mas outra coisa que você me fez lembrar, Pedro, é esse negócio de você... O PlayStation também tá querendo fazer esse esquema de quando você tiver empacado num lugar, numa fase, em algum jogo que você esteja jogando, você pode deixar outra pessoa, outro usuário, através da comunidade do PlayStation, entrar e, se ela tiver aquele jogo, poder jogar aquela fase pra você. Se você não estiver conseguindo passar. Eles estão querendo fazer isso. Não sei se tá certo, Gabriel. Você me corrige. Eu acredito que esteja assim. Eu cheguei a ouvir rumores. O que a gente mencionou aqui no início, né? Algumas dessas possíveis features são meramente possíveis. Entendam, não existe uma promessa de que elas de fato estarão inclusas na versão de produção do PlayStation. No entanto, o que foi indicado é que o pessoal do desenvolvimento está trabalhando em cima. Então, não é para assustar caso alguma dessas características não apareça, mas eles estão trabalhando em cima. Eu acho que o que chama muita atenção para essa busca da Sony realmente para voltar ao mercado é bem o que a gente tinha falado, né? A mania, né? Você pensar no PlayStation, esse Eye, esse Kinect, né? Eu, assim, pessoalmente, eu nunca fui muito fã desses motion features. Não é meu clima. Mas você percebe que, tipo, tá na moda, né? O primeiro, assim, que realmente introduziu algum movimento de verdade foi o Wii. E aí o Xbox, o Kinect, trouxe uma coisa bem interessante aí pro mercado, e aí eles estão, a gente tem que ter algo para competir com isso. E por enquanto a ideia deles parece assim, tá? Eles parecem ter evoluído bastante a ideia desse reconhecimento de movimento, né? Eu acho que é interessante só mencionar que, na verdade, esse negócio de câmera e movimento já tem desde o PS2. O PS2 já tinha um PlayStation Eye muito rudimentar, muito no começo, mas ele já tinha algo parecido, né? Só que nunca fez muito sucesso, nunca chamou muita atenção e acabou ficando de lado, né? Nunca fez muito sucesso, nunca chamou muita atenção porque era bem ruinzinho, né? Mas o Kinect também, convenhamos, não é lá grande coisa, né? É legalzinho, você se diverte durante uma tarde, mas você sempre volta pro controle, né? A minha experiência, exatamente, a minha experiência com todas essas, vamos dizer, essas interações, vamos ser realmente corporais, vamos dizer assim, com o console, eu nunca me agradou muito, porque o Wii, você vai pegar uma vez, tá bom, vou jogar tênis naquela droga lá, tá bom, joguei tênis, e agora? Aí o próximo passo é você ver no YouTube os vídeos dos caras jogando controle na TV. Mas... Aliás, deu um grande processo, isso daí foi uma coisa hilária. Mas tipo, tirando isso, sabe, pra mim, eu sei lá, eu não gosto. Console pra mim é só no controle, pronto. O que a Sony agora, ela pretende no mínimo, né, mudar essa visão que muita gente, você não é o único, ainda tem desse tipo de aparelho que capta movimento, é que aparentemente o PlayStation Eye vai ser um dispositivo bastante avançado. Eles dizem que ele seria capaz de distinguir, por exemplo, entre jogadores no plano de fundo e no plano mais da frente, né? Então, isso exatamente, você teria como distinguir nitidamente dois jogadores ou simplesmente mesmo alguns movimentos dependendo da extensão. Por exemplo, você levar o seu braço para trás ou para frente também poderia ser um comando diferente que ele estaria capaz de reconhecer. E, inclusive, a Sony mencionou a possibilidade de que você fizesse login na sua conta da PlayStation Network utilizando reconhecimento facial por meio do PlayStation Eye. Isso aí eu também acho assim que
E, tipo, tirando, assim, você tem, sabe aquela brincadeira que você para, eu preciso disso, isso é legal, ou isso é supérfluo, mas é legal também? Isso aí eu não sei se vai necessariamente, tipo, uma coisa, necessária, mas é uma coisa que vai ser muito legal, entendeu? É uma videogame coisa que ele... sabe que sou eu, entendeu? Não é tipo, eu passei a senha pra alguém. Não tem como o cara copiar minha cara, tá ligado? Tipo... É interessante porque ele acaba sempre tentando você... essa competição é boa porque você acaba pushing the boundaries, né? Você sempre tá um tentando fazer melhor que o outro e isso acaba avançando a tecnologia, né? O Kinect, eu concordo, quando saiu não era lá nenhuma maravilha, né? Você podia dançar um lado... Aliás, a única coisa que você consegue fazer no Kinect que funciona razoavelmente bem é dançar, né? Mas eu acho interessante, porque você vai sempre tentando melhorar o seu produto, né? E eu acho que eu concordo, é supérfluo, mas quem sabe aonde que isso vai levar, né? A tecnologia nova que isso pode acabar trazendo. Se for bem feito, eu não tenho nada contra, pra falar a verdade. Exatamente. Se funcionar perfeitamente, acredito que possa ser realmente um grande pulo do gato, né? Uma coisa que Steve Jobs nos ensinou é que as pessoas não sabem o que elas querem até que você as mostre. Uhum. Então, Exatamente. De repente, nós precisamos disso e ainda não descobrimos. É o jeito Polishop de vender as coisas. Mas aqui nós também mencionamos rapidamente, caso alguém não tenha se informado, sobre a mudança do DualShock. O DualShock 4 não há necessidade de entrar em pânico, porque ele é novo, mas ele é bastante semelhante. É novo, mas é velho, exatamente. A Sony tem essa ideologia, né, de se não tá quebrado, não conserta, né? Exatamente. Não mexa em time que está ganhando. Uhum. A gente conhece aquele estilo bastante clássico do DualShock, principalmente se você comparar com o do Xbox. Ele realmente fica evidente, né, a idade dele e a tradição que está ali naquele desenho. O DualShock, até mesmo se você vê o do PlayStation 3, tirando alguns detalhes, ele é praticamente igual ao do PlayStation 1, entendeu? Exatamente. E, na verdade, o DualShock 4 continua seguindo a mesma ideologia. Ele agora ficou um pouco mais gordinho, né, o que nos dá a entender que ele seja um pouco mais ergonômico. Uhum. No mínimo, eu tenho essa impressão, porque seria uma das minhas reclamações em relação ao DualShock até o 3. Ele agora vendo as imagens, ele parece ter meio que emborrachado embaixo. Ele é um pouco mais... Ele acaba ficando um pouco mais gordinho. Exatamente. Assim. Exato. Ele parece caber melhor na mão, encaixar melhor. Uhum. Já foi citado ali pelo Patrick o touchpad, que ele terá na frente. Então, aqueles dois, os botões clássicos ali, o Start e o Select, deixam de existir para dar espaço a esse touchpad. Eles não deixam de existir, né? O touchpad entra lá no meio, acho que ele tá até um pouco mais largo, não muito, mas um pouco, e o Start e o Select eles escorregam em cima para os dois lados. Não, então esse é o ponto, não é. Os dois botões são o Share e o Options, não é Start. Exatamente, exato. Eles canelada pro Pedro. Canelada. Exato, canelada. Agora nós temos, essa é mais uma feature interessante. Ninguém sabe exatamente como vai funcionar esse botão Share, mas ao que tudo indica, você poderá compartilhar com seus amigos no Facebook ou no Twitter que você está ganhando ou perdendo ali no jogo. Mas nós não temos certeza. Isso. E outra coisa que eu ouvi eles mencionando também, quando eles mostraram o controle, esse share também vai permitir você fazer live streams, né? Então você está jogando, principalmente para quem tem um canal grande no YouTube que gosta de gravar eles jogando o jogo, fazer live stream, esse botão share vai permitir que você faça isso através da PlayStation Network. Você vai clicar aquele share e ele vai começar uma stream no seu canal para você mostrar você jogando ao vivo. Isso é todos esses aspectos, assim, acho muito inteligentes a busca disso, porque são coisas, assim, que se você avaliar toda assim, vamos dizer, a comunidade de gamer hoje, ela tá muito ligada não só aos jogos, mas, assim, a presença online, entendeu? Então, vários canais, infinitos canais para cada jogo, entendeu? Então... Você percebe claramente que, assim, são features que você sempre tinha separado. Você tinha o seu console
E você, o que você ia fazer? Você ia gravar o jogo e você ia trazer pro PC e postar. E agora é o console pegando features do PC. Porque uma coisa que eu sempre acontecia comigo, pelo menos quando eu tava jogando algum jogo, esse botão do share pode ser também simplesmente uma coisa que grave o que você esteja fazendo e depois você possa postar isso no Twitter, YouTube, Facebook, whatever. Porque acho que todo mundo já passou por esse momento ou ocasião que você tá jogando aquele jogo, você tá super empolgado, você começa a fazer umas coisas incríveis, você nem sabe como você tá fazendo aquilo, e daí quando você acaba, você fala, puta merda, eu devia ter gravado essa porcaria. Eu acho que agora você vai poder ter aquele botão, você aperta, e daí você grava todo aquele momento incrível. E esse aspecto, na verdade, é exatamente isso que, assim, se você para pra pensar, em vários aspectos faz com que muitas pessoas decidam jogar, por exemplo, algum jogo no computador, preferencialmente do que no console. Porque no computador ele tira print screen na hora que ele quiser, ele tira foto da tela, ele pode gravar com muito mais facilidade com qualquer programa que recorde, faz gravação da sua tela. Então, você percebe que a presença online, o computador sem internet é meio que, hoje em dia, quase impensável. As pessoas, quem compra um computador para não usar com internet. Não é uma coisa mais, não faz mais parte da realidade das pessoas hoje em dia. Então, isso que, assim, por exemplo, no meu caso, muitas vezes me afastou do console. É que eu já tenho um computador razoavelmente bom. Então, pra que eu vou ter o console, se tudo que eu vou fazer lá provavelmente eu já tô fazendo aqui eu já tô fazendo com a internet, com muito mais facilidade pra, se eu quiser, ter acesso a outras pessoas. Por exemplo, esse tipo de situação, falando no Skype com as pessoas, algo assim. Exatamente. Bom, já que você tocou no assunto do computador, PC, vamos entrar nesse assunto. Alguém tem algum outro comentário sobre consoles e videogames? A única coisa que eu queria adicionar aqui um pouco, voltando pro controle, eu achei interessante a ideia do touchpad no controle, mas por um lado eu não consigo ver exatamente o que você vai fazer com aquilo, porque eu não consigo ver muito uma aplicação de um touchpad no console, e dois, ele ficou num lugar completamente esquisito dentro do controle. Eu estou tentando me imaginar for usado pra escrever, segurando esse controle, eu não consigo me imaginar segurando esse controle com as duas mãos e ainda alcançando aquilo. Eu tenho uma mão relativamente grande. Nossa! Faria muito mais sentido, se eles quisessem colocar isso, fazer que nem eles fizeram no PlayStation Vita e colocar talvez ele embaixo, porque daí você poderia usar o seu dedo do meio ou o seu dedo do anel para alcançar esse touchpad embaixo do controle. Aí talvez faria mais sentido. Mas em cima ele ficou, eu acho, numa posição muito esquisita. Vamos ver, né? Eu não acredito que eles tenham botado muita presença ou que vão botar muita presença do touchpad em jogos, tipo, de ação mesmo, entendeu? Eu acho que essa é a parte que sempre me agradou no PlayStation, assim, é solid, sabe? É constante, é o que é pra ser, entendeu? Então, uma boa... O touchpad pode ser uma boa solução para aquele incrível problema de precisar escrever, quando você precisa escrever no PlayStation, em qualquer console, né? Que você tem que letra por letra, número por número, que é um saco se você for escrever um e-mail. Escrever um e-mail já é um saco. Imagina escrever um e-mail como é que o touchpad vai ajudar nisso? O touchpad você pode simplesmente querer escrever. Se ele for muito inteligente, muito bem feito, você consegue escrever as letras só que não no meio do jogo, entendeu? Quando você estiver na comunidade, quando você... Exatamente. Mas assim, eu não até aí, eu acho que a Microsoft tem uma solução muito melhor. A Microsoft pro controle do Xbox, ele tem aquele mini tecladinho que você encaixa no meio do seu controle, não atrapalha a sua mão, o controle fica mais pesado, óbvio, mas um teclado inteiro que você pode usar. Mas o DualShock também tem. Você também tem o acessório, o teclado. Tem, você também pode. Mas isso daí são acessórios à parte, entendeu? A gente tá falando só do console. Nós temos de dizer, né? O DualShock em si, falando em termos no Brasil, acho que estamos falando original em torno de uns R$250. Ou que 200? Mas acho que por menos é difícil já de encontrar. Então, não é como se a maior parte das pessoas realmente, mesmo aquelas que estão investindo num console, não é como se elas estivessem a fim de ficar investindo em muitos acessórios. Exatamente. Mas uma outra coisa que poderia resolver esse problema que eu mencionei de escrever e-mail e mensagem para os amigos na comunidade
seria comando de voz, né? Que eu acho muito mais fácil do que enfiar um pad ali no meio. Acho que a experiência agora com o Siri do iPhone foi tipo, mostra que realmente um reconhecimento de voz já tá avançado o suficiente pra você realmente poder usar, né? Exatamente. Na verdade, da experiência do iPhone, na verdade, com português não é nem tão legal, mas não foi tão bem trabalhada. Mas agora em inglês, assim, é impecável o reconhecimento. Mas já tem jogos que estão incorporando isso, né? Eu sei, por exemplo, vários jogos de ação, incluindo Mass Effect e alguns outros de tiros, não esses principais, mas alguns outros, você eles já incorporam algumas coisas. Você pode gritar no seu Kinect e ele reconhece aquilo e ele faz aquela ação. Então, eu sei alguns jogos que você grita granada e o seu amigo, que é um bot que tá do seu lado, ele taca a granada onde você tá mirando, entendeu? Algumas coisas assim. Já tem jogo que já usa isso, né? Mas a gente precisa aperfeiçoar isso muito mais, né? Porque ainda tá muito rudimentar. Não, sem dúvida. Mas em verdade, se esse touchpad oferecer suporte para multitoque, eu imagino sim boas formas de se aplicar. Se você realmente conseguir utilizar da forma como você consegue utilizar os laptops mais modernos, realmente, em que 1, 2, 3, às vezes até 4 dedos no touchpad, você consegue, dependendo do movimento, fazer uma função, eu acho bem interessante até, para navegar pelos menus, por exemplo. Vai ser difícil colocar 4 dedos ali, né? Ali vai ser difícil, eu concordo, mas... Mas 2 dedos já faria uma diferença, entendeu? Já seriam 2 comandos diferentes. Já. Exatamente. Bom, é isso. O resto, basicamente, ele também agora tem uma barra em LED bem interessante atrás, em que ela vai poder mudar de cor. 2 funções. Primeiro, para certos jogos, por exemplo, para mostrar mensagens importantes se a bateria estiver acabando. E segundo, porque ajudaria também o PlayStation Eye a reconhecer onde o controle está, através dessa luz. Do mais, acelerômetro em 6 eixos aperfeiçoado. Então agora ele tem uma sensibilidade maior à movimentação. Também ele tem um peso momentaneamente, né? Foi divulgado de 210 gramas, incluindo já a bateria. E é maior ou menor? Isso é mais peso ou é mais leve em comparação com o 3? Você sabe? Eu não consegui confirmar isso. Eu não consegui confirmar qual o peso do atual DualShock 3. Mas, novamente, eles dizem que esse protótipo é quase final, mas não é final ainda, certo? E por fim, um detalhe pequeno, mas que para mim faz muita diferença. Os controles analógicos do DualShock sempre foram convexos, se vocês se lembram. Ele na verdade é saltado. Agora é mais no estilo Xbox, ele é côncavo. Quer dizer, ele realmente é cavado. Para mim faz toda a diferença. Bom, eu confirmei aqui. Do DualShock sempre. O DualShock 3 é 192 gramas. O sem fio. Então temos mais peso. Um pouco, né? Não muito. 18 gramas a mais. Bom, a gente tava falando dos PCs, né? Antes de a gente voltar pro DualShock. Exatamente. Vamos voltar pro PC, que senão... Mas, então, o que a gente queria falar sobre os PCs, comparando com o console, é que o Lucas realmente levantou essa questão, é que ele não vê muito motivo para por que usar videogame ou então console do que PC. Não, porque a minha situação se prova da seguinte maneira. Eu diversos jogos de console, assim, eu sou fã deles e adoro. Mas eu acho que, assim, tem pouquíssimos jogos de console que você não consegue rodar num computador, ou assim, que não exista para computador. Tem alguns casos, mas assim, a grande maioria você arranja pro computador. E o contrário não é verdade, entendeu? A gama de jogos que existem para o computador assim, é estupidamente maior do que para consoles. Principalmente quando você pensa em jogos tipo, por exemplo, só um exemplo, mas mesmo jogos de Flash online ou qualquer outro jogo freeware, você não arranja para videogame, porque pro PS3 ele só vai ficar ele só vai ficar nas mídias que você compra na loja. Então eu acho assim. Outra coisa que você mencionou que eu achei muito importante é que o PC ele já está diretamente conectado com a internet e é muito mais fácil você compartilhar qualquer coisa que você acha importante. Exatamente. E
Por isso que na verdade no geral eu acabo sempre optando pelo computador. E bom, como eu tava dizendo, né, da diversa gama de jogos que eu acabo onde eu me divirto, tem um grande pedaço deles que eu acabo não querendo, que não existe para console, entendeu? Então eu vou comprar o computador para eu poder jogar esses jogos de qualquer maneira. E ele vai acabar sendo capaz de rodar esses outros jogos de console. Então o console fica para mim muito opcional. E pô, escolher gastar dinheiro é besteira, né? É com isso também que a Steam tá contando, né? Porque eles já revelaram que eles já estão fazendo planos para lançar a Steam Box. E dizem que não vai ser esse ano ainda, mas parece ser bem interessante. A Steam Box ainda é só um protótipo, mas o que eles estão dizendo que vai ser basicamente um computador, console, rodando Linux, rodando Steam, obviamente, que você pode simplesmente conectar na tomada, conecta na sua TV, e com um controle wireless você está jogando jogo de computador na sua TV, né? Você não precisa nem pensar como um jogo de computador, é simplesmente exatamente o que a gente estava discutindo até agora, dessas features do PS4. Ai, caramba! Foda, né? Tá bom, essas features do PS4, gente, é um barriga, tá? Não é minha culpa. Então, de qualquer forma, essas features do PS4 que a gente tava comentando agora, que misturam, né? Já estão, se você perceber, elas estão pegando aspectos dos jogos de computador já para melhorar o PS4. É exatamente isso. Você percebe que o grande mercado, por que não está todo mundo no console hoje em dia? Porque o PC é muito forte. O console só tem. Vamos ser bem sinceros, os consoles só tem mercado porque eles são muito mais baratos que o computador. Senão você não teria por que ter. Entendeu? Porque os consoles você pode comprar o jogo sabendo que o jogo vai rodar. Né, o computador você fica sempre naquela. Se o seu computador não for o melhor do melhor, você fica naquela. Será que o meu computador roda, não roda? Qual que é o gráfico que ele vai rodar? O console você pode ter certeza que ele vai rodar, né? High-end computador, o computador tipo, muito de boa configuração, ele assim é 3, 4, 5, 6 vezes mais caro do que um console. Então, e é um grande também, né? O seu computador, se comprar o melhor computador que eu consigo comprar hoje, daqui a o quê? 1 ano, 2 anos, já vai ter coisa muito melhor, né? E os consoles, eles já são mais estáveis, né? Até se você não vai ter coisa muito melhor, mas não é como se a configuração fosse mudar, né? Então não é... mas a verdade, existe um fator que eu acho importante ser levado em consideração aqui nessa nossa discussão, é que justamente o computador e o console oferecem uma experiência de jogo fundamentalmente distinta. Independente de qualquer coisa. O computador você vai estar sentado junto de uma mesa. O console você vai estar provavelmente atirado num sofá. Jogado em ponta cabeça. Talvez até espalhado pelo chão. Exatamente. Então, e aí... essa questão. A experiência de jogo é diferente entre o computador e o console. O computador é algo mais sério, inclusive, que o console. Exato. E outra coisa que o Lucas mencionou é a questão de jogar Eagle Shooters, né? Com o mouse é muito mais fácil, então é muito mais preciso, muito mais interessante. Por mais que grandes fãs de Modern Warfare 3 no Xbox, desculpa, é um lixo, tá? Você tem que jogar no PC. Então, assim, é exatamente isso, sabe? Principalmente jogos de tiro, ou qualquer jogo onde a precisão, assim, chama atenção, né? O mouse te permite muito mais flexibilidade do que um controle. Mas, bom, o que eu queria mencionar também só fechando, só trazendo de novo pro Steambox, né? Que a Steam está desenvolvendo. É exatamente isso. Eles estão querendo misturar o aspecto do console, que é essa liberdade de você poder sentar, console, né? Você senta num puff, sabe? Você não pode levar seu teclado pra sentar num puff com o mouse, meio complicado, né? Não funciona. Até dá, né, Pedro? Dá, mas não é muito cômodo. Não é bem o esquema. Então, assim, eles estão querendo misturar esse aspecto do console, que é o aspecto que, na verdade, faz, assim, o console ser único. De novo, se você pensar bem, tirando o preço e coisa assim, é a única vantagem real do console, né? Outra coisa boa também é que a 7ª geração do PlayStation, que foi o PlayStation 3, ele durou, ele lançou em 2005? 2006. 2006 e nós estamos agora em 2013 falando no próximo lançamento. Então ele dura bastante tempo, né? Que eu acho muito interessante. O computador tem o quê? Uma vida útil de 2 a 3 anos, se você parar pra pensar.
Não, vida útil não, né? Assim, Depende do seu... Será um vídeo útil, mas o que eu quero dizer, se você comprar jogos qualidade, novos, Sim, a sim, qualidade, exatamente. qualidade. Bom, mas o que eu só queria falar da Steambox ainda era que, assim, então eles têm essa unificação que eles estão tentando fazer. Então eles descrevem, até no próprio site da Valve, o que eles descrevem da Steambox até agora é que é pra você imaginar ela como se fosse assim, é um console, só que vai estar rodando um sistema operacional que, tipo, planejado para um computador com a Steam rodando. Sim, e você vai poder fazer Linux, todas as compras. Todas as compras serão feitas pelo sistema da Steam, né? Que hoje em dia é o maior sistema de jogos online. O Xbox Live tem 40 milhões de usuários, enquanto a Steam já está com 50 milhões. Então você percebe que assim, a Steam, a gama de jogos, assim, mesmo só de pensando em nomes agora, diversos nomes assim que a Steam vende, que, pô, são nomes assim pesados. Toda a gama Counter-Strike, todos os Call of Duty, que no caso agora tô pensando nos Ego Shooters que eu jogo, é claro, mas mesmo Team Fortress roda tudo pelo Steam. Então, vários jogos importantes estariam logo de cara conectados com isso. Se essa base, se esse console, digamos assim, da Steam der certo, abriria assim realmente, eles descrevem, um mercado novo, né? Então, eu acredito, é uma experiência de jogo diferente. E o que é bem interessante também, o console a princípio vai estar rodando Linux, né? Mas eles já disseram também que você pode instalar, você poderia instalar o Windows, você poderia instalar o seu macOS se você quisesse. E eu acho isso bem interessante também, né? Porque ele acaba dando uma flexibilidade para você fazer o que você quiser com aquilo, né? É bem aberto. Bom. Glau? Bom, então agora, para finalizar, vamos comparar agora o que nós preferimos, ou então o que nós achamos melhor para cada usuário, se é o PlayStation 3, o PlayStation 4, o Wii, ou então Xbox, PC, whatever. O que vocês acham? Take the lead, Pedro. Pode falar. Eu sempre gostei muito de PC. Acho que isso tem a ver que quando eu era mais novo, né? O primeiro console que eu tive foi um PS2 e eu já tinha 15, 16 anos. Então, eu sempre fui muito mais um PC gamer, eu sempre preferi muito mais o PC. Eu lembro quando eu te introduzi a Tibia. Meu Deus. Eu entendo o fio, eu gosto muito também do fio do console, né? Você pode se esparramar lá no sofá, deitado, jogando Borderlands 2, explodindo bichos, né? Mas eu sempre preferi muito o PC, né? Então eu vou com o PC, se eu tivesse que escolher. Gabriel? Bom, eu tenho uma queda assumida por consoles, o que não significa que eu desmereça o PC como plataforma de jogo, mas simplesmente eu acho que todo mundo aí da nossa época jogando Nintendo 64, nossa, eu acho que existia um certo ritual em você ir, ligar a sua televisão, ligar o seu Nintendo 64. Ligar o console, né? Você quer dizer, porque aquele console... Sim, dá uma soprada na fita. Exatamente. Que você sabe que, na verdade, não adiantava nada soprar a fita e, na verdade, fazia mais mal do que ajudava, né? Não. Não, porque você cuspia. Mas se você não soprasse, ela não ligava. Não, mas a macumba sempre estava envolvida, né? Não, e é assim, né, Gabriel? Aquele esquema. Você ligar o console, aí fica tipo aquela tela toda chiando, não funciona. Aí você dá reset no console de novo, mais um reset, não deu a sopra, vai e foi. Pronto. E o famoso botar a fita com cuidado ou então dar aquela marretada, né? Tentativa número 1. Tinha várias técnicas peculiares. Tinha aquela pancadinha rápida também. Bom, enfim. Então eu tenho uma queda por consoles, basicamente pela experiência de jogo que eles me oferecem. Eu gosto da ideia de me esparramar num sofá, ficar diante de uma televisão e não só de uma tela de computador e jogar lá com aquele controle. Eu gosto muito disso, me lembra muito da minha infância. Agora, evidentemente, se a gente for aí comparar os atuais 3 consoles, atualmente, se eu precisasse comprar, eu não compraria um console, eu aguardaria até o final do ano, porque aí vamos ter o lançamento
do PS4. Vamos ter o lançamento também do novo Xbox, que no entanto a gente quase não tem realmente informação a respeito dele. Você já compraria o PlayStation 4 quando saísse ou você esperaria o Xbox para ter uma comparação? Não, sem dúvida nenhuma eu esperaria para comparar, embora o pouco que se sabe é que aparentemente o novo Xbox não teria um hardware tão bom quanto o do PlayStation. Mas ainda assim, o Xbox é um videogame que ganhou muito meu respeito desde que ele foi lançado. Realmente é surpreendente como a Microsoft, que era completamente novata nesse segmento, se deu muito bem, fez um produto muito bom. Eu esperaria os dois saírem, mas de qualquer forma, o novo PS4 não deve ter um preço tão abusivo. Eles falam em torno de $400 para a versão inicial. Wii é coisa para criança, desculpa, eu não quero ficar pulando na frente da minha televisão. A minha irmã joga. Pra quem já percebeu, o Gabriel não é muito uma criança, sabe? Não, um pouco mais exatamente. Sério. Então assim, eu esperaria, mas se eu não pudesse esperar, entre as opções que existem hoje no mercado, PS3 e Xbox, eu ficaria com o Xbox por razões mesmo de custo-benefício. Ok, Lucas, qual que é a sua opinião? Tá bom, vamos fazer o seguinte. Chegou o cara decidido. Não, é que é muito complicado. Assim, primeiro, entre os dois, pensando em console e PC, como eu já disse, no geral eu escolho o PC, não porque eu não gosto de console, se eu puder ter os dois, lindo, mas eu não tenho dinheiro. E o PC, assim, como eu disse, diversos jogos eu não abro mão. Eu mesmo, por exemplo, quando eu tinha pensado quando eu tava comprando meu computador novo, eu pensei, será que eu compro um Mac? Independente da guerra Mac, tá? Independente. Eu pensei nisso, sabe? Porque eu tinha cansado. Eu queria um computador que eu não precisasse me preocupar, ou pelo menos me preocupar muito menos com vírus, algo assim. Eu pensei, eu só raciocinei. Será que valeria a pena? E aí eu parei pra pensar, teria que viver sem League of Legends, sem Modern Warfare 3, sem não dá. Qualquer outra coisa, sem Diablo 3. Eu falei, não. Sorry. Fica pra próxima. I'm overwhelmed. Não, sinceramente, assim, pode ser babaca da minha parte eu pensar que eu comprei meu jogo, aliás, comprei o PC, que é na verdade uma ferramenta de trabalho também, digamos assim, né? Eu comprei baseado nisso, mas assim, é uma coisa que era importante pra mim, então, beleza. Eu decidi comprar. Dos consoles, eu sou meio que arcaico, assim, eu sou muito conservador. Eu fico com o meu PS3. Eu tive PlayStation 1, eu joguei PlayStation 2 por muito tempo. E assim, por exemplo, o Wii na verdade foi um triste, né? Porque eu amava a Nintendo até o Wii. Ali eu amava, aí fudeu com tudo, né? Então, eu ficaria com o PS3 só pelas memórias. Então, pra finalizar, a minha opinião é... Vocês já falaram muitas coisas, então eu vou finalizar rapidinho aqui. Eu gostei muito da ideia do PlayStation 4. Se ele for tudo isso e ele conseguir envolver bastante esse negócio de internet, comunidade online e todas essas novidades que a gente mencionou que são possíveis, se ele prometer todas essas coisas e poder share stream na hora que você estiver jogando, essas coisas que leva bastante pro lado do computador, eu estou começando a ficar vendido. Mas por enquanto eu ainda prefiro com certeza o PC, o computador, que como o Lucas já disse, já está conectado na internet e sempre vai estar e é muito mais fácil. Então é isso. O nosso assunto de hoje foi plataformas de jogos. O assunto da próxima semana não está definido ainda, mas está por vir. E é isso.
Nossa, mas o que é isso? Sou eu, me conectando aqui na seção de e-mails e comentários do Glaucast. Opa, então seja muito bem-vindo. E como é que nosso ouvinte consegue acessar a nossa sessão? Ele pode mandar um e-mail para leglaucast@gmail.com. Repita! leglaucast@gmail.com. Então é isso, pessoal. Estamos aqui para deixar comentários, e-mails e conversar com o nosso pessoal, com nossos ouvintes. No momento estamos sem muitos comentários e coisas para falar. E é por isso que estamos aqui, deixando esse breve anúncio, para que vocês consigam compartilhar coisas conosco. Mandem e-mails, por favor, comentários no YouTube. No Sugestões. YouTube, exatamente. Reclamações. Esse canal é para vocês. Então nós queremos o feedback de vocês. Comentários, por favor, deixe alguma coisa. Se você gostou do vídeo, do podcast, dê um like e comente. Se você não gostou, dê um dislike, comente também e whatever e vai passear. Mas é isso. Então essa é a nossa sessão de e-mails, comentários. No momento não temos muito o que dizer, por isso estamos pedindo comentários e e-mails. Mas queremos agradecer o Renato Araújo por ter nos deixado um comentário. E continue ouvindo, divulgue bastante. E é isso. Fica até a próxima.